Queria chamar agora, né, são 4 pessoas que vão fazer o nosso painel técnico. É uma parte muito importante do nosso evento, que nós vamos debater temas muito importantes para o segmento. Então, a primeira pessoa que eu gostaria de chamar é o senhor Celso Matos, presidente do Sindirepa, do Rio de Janeiro. Palmas, pessoal, palmas. O senhor Sérgio, desculpa, mas eu não sei falar o seu sobrenome. Diretor de Qualidade e Tecnologia da MAT. Por favor. Para falar de calibração de equipamentos, eu vou chamar o senhor Oswaldo Prade, da KL. O último assunto é dispositivo de segurança para basculantes, um assunto muito importante. Vou chamar o senhor Gerson Melo, da Maxen. Eu vou passar o microfone para a plateia. O Nilo vai ser o portador do microfone. E eu vou deixar a primeira palestra vai ser do senhor Sérgio. Eu vou pilotar a apresentação. Celso, desculpa. Celso. Vamos lá, bom dia, pessoal. A apresentação está com eles? Ah, está aqui. Aqui passa para frente. Tá, obrigado. Bom, primeiro, parabenizar a diretoria da FENIV, ao Luiz, que tem mais o contato direto comigo aqui no Rio de Janeiro, pelo grande evento que vocês estão realizando. É de suma importância, eu vou estar falando mais à frente aqui alguns itens que foi falado pelo amigo do Inmetro, e pela amiga aí, que eu achei um absurdo, se você tem 15 instaladoras e 4 empresas homologadas, algo do tipo, né, que você falou. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Primeiro, o que significa o Sindirep? É o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Rio de Janeiro. Nós somos um sindicato ligado à FIRJAN, Federação das Indústrias, e à CNI. No caso da pasta de GNV, a nossa representação é nacional, porque o Rio de Janeiro, como todos sabem, ele é o líder no segmento do gás natural veicular. Então, a gente adota o mesmo sistema do Senai. O Senai, ele tem... O GNV é forte aonde? No Rio. Então, é o Rio que cuida do GNV a nível Brasil, Senai. Funilaria e pintura é forte aonde? São Paulo. Então, funilaria e pintura é São Paulo que cuida. Então, o Sindirepa, ele tem, em conjunto com o Senai, essa atuação via nacional. Foi fundado em 1951 e é filiado ao Sindirepa Nacional, que é o sindicato que a gente tem, que representa também o setor. Vamos lá. Nossos pilares: segurança, tecnologia e defesa do consumidor. Vou passar alguns números, né? O cenário nacional que a gente tem hoje são 1,8 milhões de veículos convertidos. Desconto em IPVA, Rio de Janeiro. A gente está tentando fazer um trabalho agora em São Paulo. Já tem um trabalho em andamento em São Paulo, a gente só vai fortalecer esse trabalho que está acontecendo em São Paulo, e é a nossa meta em 2018. É conseguir com que São Paulo obtenha também o desconto do IPVA. Combustão limpa, conversões no Rio de Janeiro, 1,1 milhões de conversões. Aí explica por que nós somos líderes aqui no Rio de Janeiro de conversão do GNV. A economia entre 50% a 70%, e é um combustível mais seguro, embora a gente veja aí as explosões que são noticiadas. Na verdade, o GNV é o combustível mais seguro. Existem pesquisas que comprovam isso. Essas são as ações que a gente vai estar tentando também conscientizar o político, principalmente lá em São Paulo. Porque eu vou falar num assunto que não está aqui na apresentação, mas não vou demorar muito, prometo. Porque a gente vai estar para 2018 até 2022 com sobra de gás, principalmente vindo da Bahia. Nós chamamos um parceiro para poder fazer a parte de tubulação, o transporte desse gás, que está a 400 quilômetros da Bahia.
Da Bahia que eu falo é do mar, é da terra, né? Do mar para a terra. Então a gente está com a Total, falamos com o presidente da Total e estamos tentando viabilizar o transporte desse gás. Mas a gente vai ter gás de sobra para os próximos anos. O que o Sindirepa tem feito hoje? Hoje no Rio de Janeiro a gente está bem atuante. Nós temos algumas reuniões com o Inmetro, com o IPEM, com a ANP. A gente está bem redondinho com o próprio Luiz. A gente está tentando fazer com que as coisas aconteçam da forma correta. Porque as explosões que a gente vê aí, e na sua grande maioria aqui no Rio de Janeiro, teve uma para o Nordeste, mas é porque aqui no Rio de Janeiro também você converte mais. E a fraude aqui acaba sendo maior. E o grande problema da fraude que eu enxergo e que eu cobrei lá na reunião que a gente teve com o Carlos, no Inmetro, e com o Daniel Campos, é que não recebam e não aceitem mais nota fiscal de talonário. Organismos de inspeção, reprovem. Nota fiscal de talonário não existe. Está na legislação. Não precisa nem estar no regulamento do Inmetro. Eles vão reforçar isso via comunicado para vocês. Mas não existe mais nota de talão. Quem está com nota de talão, ou está falsificando, ou tem aquele que tem a nota de talão para não pagar imposto. Porque a nota de talão hoje virou um negócio. É R$150 a nota e 1.500 a 2.000 o talão. Então, para a sobrevivência do programa, porque se acaba o programa do gás natural, vai prejudicar todo mundo. Então vocês têm que negar, não aceitem, não tem problema nenhum. O que vai acontecer? Muitas das vezes, isso vai acabar lá no Sindirepa, porque quando vocês negam um carro, a reclamação vai lá no sindicato para a gente fazer alguma coisa. E a gente só atua se eles estão dentro das normas. Se não estão dentro das normas, igual aconteceu comigo há pouco tempo, chegou uma reclamação que o suporte não estava sendo aprovado. Mas o suporte que ele estava querendo ser aprovado não estava no regulamento do Inmetro. Então, vai ser reprovado, não tem o que fazer com isso. Então, podem reprovar. Aí, você pode fazer duas coisas. Eu oriento a passar essa comunicação para a gente. Informa o Sindirepa quem que é. Eu vou falar com o Luiz. Geralmente a atuação do sindicato é denunciar. A gente vai denunciar. A gente vai chegar para o Inmetro ou para o IPEM, ou seja lá quem for, a gente vai fazer a denúncia. Aqui no Rio tem tido bastante fiscalização. Fiquei sabendo que tem bastante atuação do Rio nessa questão. Não sei se você tem conhecimento, deve ter conhecimento disso, né? Você é do Rio? Ah, tá, entendi. Do Rio. Denuncie, faz o seguinte, pode passar, no meu caso, passa para o meu, vai ter meu e-mail no final, o meu telefone. Passa para mim, eu vou verificar com o Luiz e com o Guilherme uma forma de a gente atuar, uma forma mais enérgica. As solicitações que eu tenho feito para o Inmetro, geralmente eles estão indo e estão atuando. Tem uma retestadora em Campos que ela está instalando GNV, com uma nota fiscal de Casimiro. De papel? Não, é de papel. Passa para mim. O que vocês tiverem de denúncia, pode passar. Não tem nem dúvida que a gente vai fazer. Teve um caso lá de São Paulo que a MAT fez uma denúncia, nós fizemos uma denúncia e o cara teve que ir lá para a delegacia para se explicar. Não tem medo de ninguém, acho que não tem que ter medo, a gente está tentando regular. Não tem medo, a gente não pode ter medo. Então denuncia para o sindicato que a gente faz. A gente faz isso. Eu não tenho tanto medo que eu estou falando aqui agora, né? E está passando ao vivo, então não tenho tanto medo assim. Não pode ter medo, não. Fazer o certo você não precisa ter medo. Esse vídeo educativo que a gente está preparando, ele vai ser distribuído para todos os organismos de inspeção. Ele é uma ação coletiva entre o Sindirepa, a SINSP
e o Sindicombi, na qual o Inmetro também participou e a ANP também participaram. A gente ficou de elaborar um vídeo explicando as formas que o cliente tem que se portar no abastecimento. Então a gente está fazendo um vídeo de uma pessoa chegando com um veículo de GNV num posto, desligando o som, desligando o carro, saindo do carro, o posicionamento dele na frente do veículo e não atrás, nem do lado. E isso deve estar sendo entregue para vocês, eu vou entregar para o Luiz, para a federação, e vocês fazem a distribuição disso. Só uma coisa, acabei de receber a sugestão aqui de um dos diretores da FENIV, já aceitando utilizar essa ideia, essa iniciativa que tivemos a nível nacional, ou seja, não fazer só na associação, só a SINSP, ou seja, a FENIV vai se envolver nisso, que é de interesse de todo o setor, sem dúvida. Ótimo, ótimo. Aí, pronto, a gente já cria aqui caminhos para poder regularizar o setor a nível nacional, que é esse o nosso propósito. Panfletos de orientação sobre benefícios de GNV. Nós tivemos na reunião com o Carlos lá no Inmetro e surgiu a ideia de a gente criar um panfleto falando dos benefícios de GNV e a importância também, de novo, ele vai reforçar o que a gente está fazendo no vídeo. A importância do que o consumidor tem que fazer ao abastecer o carro. Isso vai estar sendo feito a princípio no Rio primeiro, depois Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas. A gente vai fazer um em cada etapa. Vai ser tipo uma blitz que a gente vai estar fazendo em alguns postos de gasolina, fazendo esse tipo de trabalho. A gente está com um projeto também, que começa agora em janeiro, que é o selo de qualidade de atendimento, no qual a gente vai ter uma premiação no congresso que vai ter em março de 2018, que as 5 melhores instaladoras vão estar recebendo a premiação. São a top 5, que a gente chama, né? Elas vão estar recebendo em março, em agosto a gente vai ter o segundo congresso do GNV, que vai ser a oportunidade de mais 5 estarem se prontificando a estar qualificada. Até o final de 2018 a gente espera estar com as 400 empresas instaladoras certificadas. O aumento de conversões para 2018 a gente está aí na faixa de 40%. E o comitê do projeto, ele é comandado pelo Sindirepa, mas ele tem a Fiesp, tem a Firjan, tem os distribuidores, tem a SEG, Congás e outras distribuidoras, tem os fabricantes e as instaladoras em si. Hoje a gente está com praticamente todos os fabricantes e as principais federações, e a Petrobras, a Ipiranga, junto conosco. Quer dizer, é um trabalho forte, é um trabalho pesado que a gente vai estar fazendo. Vocês podem estar participando do nosso comitê, para a gente poder estar trocando. Vocês são parte integrante essencial do comitê, junto com o Sindicombi lá do Gustavo Sobral, dos postos. Então, quer dizer, a gente vai estar se reunindo no formato de BP, com estatística, número, e trazendo modelos de negócio para o próprio Inmetro tá aperfeiçoando o sistema do gás natural veicular. Aí tem meu e-mail, meu telefone e meu WhatsApp. Eu prefiro que me chamem no WhatsApp, porque o telefone porque no WhatsApp eu consigo responder e fazer outras coisas. No telefone a gente só fica preso no telefone. Então, a melhor maneira de se comunicar comigo, WhatsApp e e-mail. Mas eu estou disponível também para alguém que queira ligar. Alguma dúvida? Deixe para depois. A dinâmica proposta a gente faz as exposições e depois a gente entra numa roda de debates. A gente, infelizmente, não vai ter muito tempo, mas não sei, se vocês aqui concordarem, já podemos fazer a pergunta diretamente para a gente não perder tempo. O que vocês acham? Vamos fazer agora então. Temos pergunta online? Nenhuma ainda. Pessoal que está online, por favor, fazerem perguntas. Nós temos aqui várias perguntas. Guilherme. Bom dia, Celso. Bom dia. Sobre essa blitz que vocês vão fazer aí nos postos que você falou que vai fazer em Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, as associações dos outros estados, como é que elas podem fazer para
para ter essa blitz também no estado dela. A gente vai estar comunicando qual que é o calendário. Em outubro, dia 10 de outubro, a gente tem uma reunião que a gente vai fechar o calendário dessas blitz. Aí depois eu posso estar passando para todo mundo. Passa só um e-mail falando quem que você é direitinho e pedindo o calendário. Celso, bom dia. Bom dia. Luiz, presidente da ACOI, Associação Catarinense dos Organismos de Inspeção. Em Santa Catarina, a gente tem tido problema recentemente com relação a kits de GNV, que são importados da China e não são homologados. Como o chinês falsifica tudo muito bem, se tem dificuldade, às vezes, de identificar a falsificação, sendo que até o número da certificação algumas vezes é falsificado. Só que através da ACOI a gente já conseguiu coibir muito isso. Só porque a convertedora, em uma região específica que faz isso, continua fazendo, e já começou a converter veículos de um estado vizinho, que é o Rio Grande do Sul, devido ao preço baixo do kit do GNV. Eu queria saber se vocês têm conhecimento disso, se tem algum trabalho sendo feito, e também nos colocar à disposição para colaborar. Quando a informação chega para o Sindirepa, a gente trata. Esse tipo de informação eu estou sabendo, mas não tem nenhum material que possa fazer com que eu trabalhe em cima disso. Eu não posso trabalhar em cima de palavras, porque a lei pede para que a gente tenha documento. Então, para que eu possa estar acusando alguém, eu preciso ter uma prova. Eu tenho ciência, eu estava falando com o Sérgio a respeito disso um pouco antes. A falsificação não vai do chinês somente, o brasileiro ele também tem uma mentalidade boa, porque ele também está falsificando o selo do Inmetro. Uma falsificação grotesca até, que é fácil de se perceber. Né? Essa é fácil de se perceber. Eu também não estava sabendo, fiquei sabendo hoje através do Sérgio, ele ficou de me passar, eu acho que com documentação a gente consegue agir. Agora, sem documentação a gente não pode nada. Se vocês tiverem algum documento, alguma coisa que possam provar, passa para mim que eu vou conversar com o Luiz, se estiver na alçada dele, para que a gente possa, em junto, estar encaminhando esse tipo de situação. Bom dia, Celso, Luiz, Poços de Caldas e IVP. Só em relação às oficinas que a companheira disse que tem empresas que são registradas pelo INPE e outras não são, a pergunta seria até para o Guilherme. A gente norteia toda vez que chega um veículo para o inicial, mesmo a gente conhecendo, a gente vai lá no site do Inmetro e vê se ela está instalada, se ela é uma empresa registrada pelo Inmetro. Então, não estando lá, a gente não aceita. Então, aquele site está atual, atualizado, eu posso estar confiando nele. Tá? Então, não tem porquê. Se não está lá, eu não aceito a documentação. Já teve vezes de eu ligar na empresa, eles justificarem que não estava com status ativo, mas estava fazendo papel perante o Inmetro. A gente mandava com que eles mandassem com evidência para a gente. Então, acho que nesse caso... Não, é ótima, é a sugestão que é válida, porque todas as oficinas estão lá, todas as instaladoras estão lá no site do Inmetro, que são legalizadas. E o que a gente faz aqui no Rio, que vai começar a copiar isso para os outros estados, a gente vai combater a ilegalidade, a instaladora ilegal? Vamos, mas vamos dar para eles a oportunidade de se legalizarem. A gente está colocando um profissional à disposição, para que ele possa fazer a parte de contabilidade e a parte de legalidade junto ao Inmetro. Então, quer dizer, se o cara é parceiro, é um instalador que quer ser legal, ele vai ter a oportunidade de estar sendo legal. A gente também não quer, a gente tem que diferenciar o picareta daquele que está querendo vencer no mercado de forma honesta. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo e a gente tem uma certa resistência às vezes, porque, aquele cara é ilegal. Pô, mas ele tá trabalhando para se tornar legal, e é o nosso trabalho. Então, o que eu tenho tentado fazer aqui no Rio é que se alguma convertedora dá um abrigo para o cara até que ele consiga a documentação e depois ele voa sozinho. Pessoal, nós vamos ter que passar para a próxima. Deixa eu só agradecer. Agradeço a todos e estou à disposição. E-mail, telefone, contato, pode ligar que eu atendo. Só evitem ligar muito tarde. Tá bom? Obrigado, uma boa noite, boa tarde, bom evento para vocês. Muito obrigado, Celso. Então, nós agradecemos essa palestra do Celso. Levantaram vários assuntos importantíssimos para a gente. Os contatos estão ali. E lembrem-se, o WhatsApp para ele é melhor.
Sérgio, obrigado. Bom dia, quase boa tarde, né? Eu queria agradecer essa oportunidade, porque vocês vão ver que a minha apresentação vai chegar num ponto que vou dizer, aqui estão as pessoas, aqui e online, os OIs, digamos assim, né? São as pessoas em que os fabricantes mais dependem hoje em dia. Vocês vão entender exatamente o porquê. Pode colocar aí para mim? Como é que eu faço? Aqui mesmo? Essas tecnologias matam a gente, né? Pois é. Eu vou ficar ali atrás, porque se der algum problema, Aí. eu aperto o botãozinho aqui. Muito bem. A MAT SA, ela está no mercado de cilindros desde 1940, começando a fabricar desde 1945. E o nosso grande mercado hoje em dia é justamente cilindros para gás do ar, que na verdade, comparado com o gás natural, não tem muita diferença. A diferença básica, assim uma análise, eu trabalho há 30 anos com cilindros. Então o que eu estou dizendo para vocês, eu vendo o que eu vi de normalização no mundo inteiro. As normas de gás natural veicular são as mais apertadas que tem. Isso comparado com os gases mais perigosos, como o hidrogênio, que está nesse lado aqui. Porque o hidrogênio ele é altamente inflamável, explosivo até. Mas não acontecem problemas, né? Então vamos tentar aqui. Então tá. Vamos falar sobre segurança de cilindros para gás natural veicular. Está aí meu nome, Sérgio Weinberg, que você não conseguiu pronunciar. Né? Como que é? Sérgio Weinberg. Isso. Né? Por favor. Vamos tentar botar aqui. Não está indo. Você foi para trás. Né? Aí, passa. Aí. É aqui embaixo, né? Então a pergunta é, que nós vamos tentar responder aqui. Eu vou dar a minha visão depois, evidentemente. Se os cilindros fabricados o são segundo normas e parâmetros internacionais, não consigo voltar. Ele está indo para frente. Aí. Se os cilindros fabricados o são segundo normas e parâmetros de qualidade e reconhecimento internacional, essas normas não foram feitas no Brasil, regulamentados pelo Inmetro, auditados por organismos de certificação reconhecidos e sujeitos a inspeções, etc. Por que então ocorrem tantos acidentes no Brasil, uma vez que o uso correto do GNV é comprovadamente seguro? Ninguém falou aqui, porém, o gás natural é mais seguro que o gás líquido, que o combustível líquido. Por quê? Primeiro, uma questão de concentração. Entre 12% e parece que 35% de concentração no ambiente, ele se torna passível de haver uma ignição. Segundo, ele é mais leve que o ar. Então, ele voa facilmente, né? Terceiro lugar, o ponto de ignição dele é o dobro da gasolina e do álcool, mais ou menos. Eu estou falando em números redondos. Então, por que ocorrem esses acidentes? Eu não vou falar sobre todas as fases de fabricação nem de controle de cilindros, porque senão nós vamos ficar 2 horas aqui e não ia me deixar. Eu vou falar sobre pontos chaves. Em primeiro lugar, um cilindro ele tem rastreabilidade total ao aço de origem, ou seja, esse número que vocês estão vendo aqui é o número da usina, e só existe uma usina de aço da qual eu posso, ou qualquer fabricante no Brasil, comprar o aço que chama-se Valurec, antiga Mannesmann, Minas Gerais. Alguns produzem com aço que vem da China, mas a MAT só produz com a Valurec, antiga Mannesmann. Então, se daqui a 50 anos houver um acidente com um cilindro, vocês vêm com o número de série para mim, eu tenho que chegar ao aço de usina. Isso é norma internacional. Eu tenho que dizer qual a composição química daquele aço. Então, essa rastreabilidade é transferida
de forma manual no início e depois transferida de forma mecânica, como veremos também. Isso é um spinner. Spinner, em inglês, significa uma máquina que gira. Essa máquina que está aí, ela é totalmente computadorizada e ela fabricou os Tomahawks na época da Guerra do Golfo. Porque o cilindro, se vocês repararem, ele tem uma forma de um míssil, né, de uma bala de canhão. As fábricas de cilindros são consideradas de segurança nacional por causa disso, porque a máquina que faz esse produto pode também fazer uma bomba. Então, você fecha a sua extremidade. Uma característica muito específica é que cilindro não pode ter solda em hipótese alguma. Não só solda, você não pode riscar um eletrodo na superfície do cilindro, porque aquele cilindro está morto. Né? E isso é um tipo de inspeção que muito pouca gente faz, porque embaixo desse arco de solda, que a gente chama, arco voltaico, né, gera-se uma trinca que propaga-se. E com a pressão, ela pode arrebentar o cilindro depois. Então, não há solda em hipótese alguma. O que se faz é o fechamento dessa extremidade por meio de calor e uma ferramenta que vocês não conseguem enxergar aqui, mas que conforma mecanicamente, ao ponto de, no final, aquele ponto central caldear. Ele solda-se automaticamente, ou seja, ele derrete e solda. Muito bem, aquele número de rastreabilidade que eu falei antes é transferido depois por uma marcação individualizada na sua cúpula ou ogiva. Então, o selo do Inmetro, me permite, eu sempre trabalhei desde 1999 ajudando o Inmetro no Comitê de Gás Natural Veicular, na parte de cilindros, evidentemente, né? E o selo ficou sendo a parte mais importante do cilindro, e na verdade não é. No mundo inteiro não é. O que vale, na verdade, é o número que está registrado aqui, porque essa é uma marcação mecânica, feita em cilindro por cilindro. Não há dois cilindros com o mesmo número da MAT. Claro, você vai dizer, MAT, cilindro número tal. Eu vou ter que te dizer tudo da vida dele. Eu te digo até quem testou o cilindro. Qual foi o resultado do ensaio de tração. Absolutamente tudo, a norma de fabricação, pressão de serviço. Então, quem inspeciona um cilindro não tem que se preocupar com o selo. Ele tem que se preocupar com o que está marcado na cúpula. Aqui está a norma, pressão de serviço, pressão de teste, tudo. O OI, hoje em dia, que são vocês, tem que verificar o número que está gravado na cúpula do cilindro. Porque o selo nem diz isso. O selo de metro não diz qual é o número do cilindro. Ele é o número do selo. Apenas isso. E o selo você pode trocar de um lugar para o outro. Hoje em dia eles são autodestrutíveis, né? Você arrancando, você tem que rasgar. Mas como eu mostrei agora mesmo, eu recebi aliás, na sexta-feira, uma foto que me enviaram de Santa Catarina de um cilindro falso, de um selo falso. Totalmente falso, qualquer um, colado com fita adesiva no cilindro. Então, esse é o mercado que nós estamos. E eu estou dizendo para vocês, olha, companhias de gás, Voith Martins, Praxair, Linde, todas trabalham com cilindros há muitos e muitos anos e eles não têm esse tipo de problema. Eles se preocupam com o que está marcado na cúpula. O meu inspetor final de linha, ele verifica isso, e se no sistema computadorizado não bater com todos os ensaios feitos e aprovados, esse cilindro não pode ser liberado. Eu não posso, como diretor da empresa, pegar um cilindro desse, botar no meu porta-malas e levar para instalar. Não consigo, eu não consigo o certificado dele. O certificado é emitido de forma computadorizada. Então, outra fase importante, eu diria que é a fase mais importante em termos de segurança do cilindro. O aço, quando chega para nós, para a fábrica, ele chega de uma forma crua, com uma análise química especificada. Porém, quem dá resistência mecânica ao cilindro é o fabricante, por meio de um tratamento térmico. Aqui eu sei uma janela de um forno. A MAT é a única no Brasil que faz o seu próprio tratamento térmico desde muito tempo, porque aqui reside a nossa segurança de resistência. Vejam a temperatura que está o aço. Está vermelho aqui. Isso significa acima de 900 graus. Porque todo o cilindro para gás natural veicular,
ele é submetido a têmpera e revenimento. Não vou entrar em detalhes muito técnicos, mas têmpera e revenimento é para obter um aço extremamente resistente e dúctil ao mesmo tempo, para que, se haja uma explosão, por qualquer motivo que seja, esse cilindro romperá, né? O gás vai sair fora, né? Como eu falei, não há fogo numa explosão de gás natural, né? Ele explode, libera o gás, e esse gás, então, causa uma destruição danada, porque é uma expansão de 200 bar, né? Porém, o cilindro não estilhaça. Se fosse uma bomba, é o contrário. A bomba mata não por destruição de expansão de gás, mas sim por estilhaçamento, né, do aço. O cilindro do aço não pode estilhaçar, o cilindro não pode se partir em pedaços. Então, por isso, têmpera e revenimento, que é um segredo de cada fábrica. Muitas fábricas no Brasil mandam os cilindros para temperar numa outra fábrica de só tratamento térmico em São Paulo, mas a MAT não, a MAT faz em casa. Bom, cada lote de cilindros é composto de 200 cilindros, 198 mais 2, para ensaios destrutivos. Olha só os testes que são feitos. Contra-análise química, para checar se aqueles valores da usina estão batendo. Opa, eu sempre... Desculpe. Aí. Inspeção de recebimento. A gente inspeciona tubo a tubo e vê se não tem nenhum dano relativo ao transporte. Inspeção visual e quebra de fundo. Após cada fechamento, a gente quebra o fundo para liberar as máquinas para continuar o serviço, para verificar inclusões de óxido no seu interior. Inspeção visual dimensional de cúpula após o fechamento. Em vermelho aqui vocês veem os ensaios mecânicos feitos primeiro com um cilindro. Ensaio de tração para verificar a resistência, conforme eu falei. Ensaio de impacto a menos 50 graus centígrados para ver ductilidade, a baixa temperatura. Porque todo aço, vocês sabem que ele quanto mais baixa a temperatura, pior é para a sua resistência, ou seja, ele pode tornar-se frágil. Foi assim que o Titanic afundou, né? Ensaios de dobramento, a gente pega um anel do cilindro, corta em 4 e dobra ele para ver se, mesmo com aquela resistência toda que demos no tratamento térmico, se apresenta alguma trinca quando a gente dobra o aço, ou seja, ductilidade, importante. Opa. E ensaio de ruptura hidráulica. Naquele outro cilindro que saiu daqui, a gente rompe num poço de concreto enterrado no solo para ver até onde ele resiste. Já vamos ver um detalhe disso. Ok. Isso aqui são ensaios destrutivos. Como é que eu garanto que os outros cilindros, os 198, estão com a mesma resistência? Então, a gente faz ensaio de dureza Brinell em cada cilindro. Se vocês virem um pontinho, uma zona do cilindro assim esmerilhada, pequenininha, com um pontinho no meio pequeno, aquilo é ensaio de Brinell, não é defeito nenhum. É ensaio de dureza que a gente faz para verificar a relação da resistência com a resistência medida aqui. Ensaio de ultrassom automático. Todos os cilindros são inspecionados numa máquina caríssima de ultrassom 100%, né, de sua superfície para verificar inclusões, trincas, o que pode ser que haja de defeito no cilindro. 100%. Pesagem vazio, aí é só para verificar depois o peso. Teste de resistência hidráulica ou teste de camisa d'água. 100% dos cilindros passam por teste de resistência hidráulica na fábrica. Verificação de rosca, marcação, já falamos, visual interno e externo, inspeção de pintura, emissão de código de barras pelo sistema de computação, né? E os testes de protótipo e anuais por família. Ciclagens. 3 cilindros são ciclados a 20 mil ciclos a 260 bar. 3. Sendo que um deles, pelo menos, a gente leva até 45 mil ciclos, para ver se quando ele começar a vazar, ele vaza e não rompe. Um ensaio específico para verificar que o cilindro vaze e não rompa depois da fadiga que ele é posto. Por que 20 mil ciclos?
20 mil ciclos por norma dá 20 anos de vida útil. Estipulado. 3 enchimentos diários. Esse ensaio VAC aqui é o que eu falei, é vazamento antes de romper e penetração, ensaio de tiro. Ensaio de ruptura, a norma diz o seguinte, que um cilindro de gás natural não pode começar a deformar-se antes de 400 bar e a ruptura não pode ocorrer antes de 450 bar. Os nossos cilindros em média, por que eu digo em média? Isso depende do diâmetro. Inicia a deformação a 470, ruptura a 520 bar. Ou seja, há cilindros que rompem a 600 bar, 600 e poucos. Continuamos sem explicação por que o cilindro rompe, certo? Esse é o ensaio de resistência hidráulica e também de vazamento. Aqui nós colocamos um anel com água para verificar se sai borbulha. Enchemos o cilindro com gás natural, depois pressionamos internamente a 300 bar. Ensaio de tiro, essa arma aqui é uma 762, com atirador da polícia. Que ensaio é esse? Vejam o furo. A função desse teste é verificar que o cilindro seja perfurado, mas que não se abra, porque uma bola, essas de aniversário de borracha, quando a gente explode ela, faz um furinho, ela arrebenta, né? Não, o cilindro não pode acontecer isso, tem que fazer um furinho bem redondinho aqui, a bala fica dentro do cilindro. Ou isso, ou não há perfuração. Se não houver perfuração, o ensaio não está feito, ele tem que perfurar. Já apareceram vários cilindros para mim, que, assim, pessoal que foi em boca de fumo, em favela e tal, e o cilindro não perfura, porque uma arma 38 e tal não rompe o cilindro. Aí o cara quer saber se pode continuar a usar. Eu digo, não, porque você reduziu a espessura do cilindro, né? Então não pode. Esse é o ensaio mais rigoroso que tem, chama-se bonfire, né? Ou ensaio de fogueira. A gente coloca gás natural, a pressão de serviço no cilindro, e toca fogo nele, e espera para ver o que acontece. Com cada válvula que será utilizada na fabricação, na montagem. Aqui você já vê que a válvula abriu desse lado, ó, e o fogo sai, né? Para um lado, o outro é o deslocamento contrário, mas uma válvula só essa aqui. Observem bem a cor desse cilindro, porque é importante para o que nós vamos ver depois. Histórico conhecido de acidentes. Isso são dados que nos chegam. Não quer dizer que seja zero chance de erros, né? Porém, são muito próximos disso. Argentina, tempo do programa de gás natural, 25 anos, mais ou menos. Veículos convertidos, 2.300.000. Acidentes, 3. Com cilindro, né? Número de mortes, 0. Colômbia, 17 anos. 556.000 conversões, 0 acidentes, 0 mortes. Peru, 15 anos, 220.000 conversões, 0 acidentes, 0 mortes. Já vamos voltar aos porquês. Paquistão, 16 anos, 3 milhões de conversões, 55 acidentes, 250 mortes. Brasil, 17 anos, 1.800.000 veículos convertidos, 52 acidentes, 6 mortes. Por quê? A Argentina tem um controle de cilindros e montagem nos veículos desde o início do seu programa. E isso é seguido. Esse controle está na Enargás, que você deve conhecer bem, né? É o Inmetro deles. Então você não tem como vender esse cilindro, passar por outro lugar, lugares escusos e tal, e montar novamente. Não é permitida, a montagem não é permitida. É um sistema de correlacionamento que existe nacional na Argentina. Colômbia. A Colômbia tem um chip que é instalado no veículo. Porém, esse chip não foi criado para controlar montagem. Ele foi criado para controlar o custo da conversão. O custo da conversão não, eles queriam incentivar a conversão. Então, conversão é 0, só que a pessoa, no início, começa a abastecer com o custo maior do metro cúbico. E esse custo vai caindo ao longo do tempo, ou seja, ele paga a conversão com o uso do gás. O chip também é utilizado para esse controle, número de cilindro com número de carro,
mas é uma segunda vantagem, né? Quando você coloca o bico para encher, ele não vai encher se o cilindro não bater com aquilo que está no Registro Nacional Colombiano de Controle. Opa. Paquistão. Não, vamos para o Peru antes. Peru, 15 anos, 0 acidente. Por quê? Por um detalhe simples, é proibido trocar cilindro de veículo para veículo. O cilindro, uma vez colocado no mesmo veículo, ele tem que permanecer naquele veículo até a sua destruição. Não esqueçam, o cilindro dura mais de 20 anos. Um carro, 20 anos? Ninguém vai ficar com um carro 20 anos, né? Bom, tem uns fusquinha bonitos por aí, mas ninguém vai converter um fusquinha, né? Mas no Peru é proibido você trocar o cilindro de veículo para veículo. Paquistão, esse número grande de acidentes é porque entrava cilindro de tudo que é lado, pela Índia, China, qualquer cilindro entrava e eram instalados. Mas também o número é muito grande porque ônibus explodiram lá. Então, com ônibus tem mais gente e tal, mais pessoas morrem. E no Brasil nós estamos como estamos. Vamos ver agora alguns problemas. Esse é um cilindro que chegou para nós, esse aqui, ó, com a marcação da MAT, minha empresa, a empresa para a qual eu trabalho, e que um convertedor disse assim, olha, esse não parece ser de vocês, mas está com a marcação de vocês. Eu digo, eu quero ver esse cilindro. Aí eu fui olhar, o fundo dele é bem redondo. O fundo da MAT, olha o cilindro da MAT aqui do lado, de mesmo volume, é achatado. Não há cilindro da MAT que não tenha esse achatamento. Então, isso levantou a suspeita. Fizemos uma perícia paga por nós e entramos na polícia, porque descobrimos, a MAT descobriu todo o caminho daquele cilindro. Para ser mais rápido, e fomos na polícia e fizemos uma denúncia. E descobriu-se que essa pessoa fez muitas coisas desse tipo. O que ele fez? Ele pegava o cilindro de Kombi hoje em dia está praticamente sem uso. Então os cilindros foram todos sucateados, só que cilindros fadigados já. Aí ele cortou as extremidades, porque são cilindros de 1,5 metro de comprimento, mandou cortar a extremidade aqui, né? E refechou numa fábrica de rodas em São Paulo. Então, isso é um esquema, belo de um esquema que ele arrumou, né? Só que com isso, todo aquele tratamento térmico que eu falei para vocês lá, não existe mais. Olha a responsabilidade. Outro problema muito comum hoje em dia, e aí depende muito dos OIs, vejam que interessante, isso é a data de fabricação do cilindro. Só que não bate com a data de fabricação da MAT. Aqui é 03. O cara bateu um 8 em cima do 3, porque aí ele ganha 5 anos a mais de uso e o cliente olha, eu estou com um cilindro, né, com bastante uso ainda, eu posso instalar no meu carro? Vem, eu compro, é mais barato que um cilindro novo, não é? É, claro, então... E aí vai. Fácil de ver, porque vocês verificam aqui um lixamento na superfície, olha, que a MAT jamais faria. Se eu tivesse, se um inspetor, ou quem quer que seja na empresa, às vezes acontece isso, errar aqui, ele vai fazer um trabalho aqui que vocês não vão reparar. Mas isso é um trabalho grosseiro. E os números que ele usou são totalmente diferentes dos da MAT. São os números mais finos. Bom, eu pedi para vocês gravarem a cor daquele cilindro que passou por fogo, certo? 2011, um acidente em São Gonçalo, rebentou o cilindro, num posto também. 2017, esse outro acidente em São Gonçalo. Olhem a cor que está aqui, olhem a cor que está aqui. Jamais um cilindro retestado poderia ser repintado e permanecer com esta cor. Esse é o cilindro que passou por fogo. Como é que o cilindro passa por fogo? Depois de sair da fábrica. Os carros são roubados, bandido toca fogo no carro para esconder suas impressões digitais ou qualquer evidência que foi ele que fez aquilo, né, o assalto.
toca fogo naquilo, aí passa um outro, ou ele mesmo, tira o cilindro, leva para um retestador, o retestador pinta por cima, bota no mercado. Esse cilindro vai explodir. Com certeza vai. Nós fizemos testes de comprovação disso, a resistência cai pela metade, mas é evidente. Aí o cilindro pode não explodir na primeira vez que enche, mas ele vai engordando, ele fica tão dúctil. Olha só, sabe o que é isso aqui? Ó? Aqui vocês vêem um pedaço reto, né? 2 na verdade. Esse é o cilindro que matou uma pessoa, hein? Isso aqui foi corte feito com serra manual, que eu mesmo fiz no cilindro para tirar um pedaço para fazer análise. Claro que comprovou que não tinha nada a ver com a estrutura metalográfica feita após um tratamento térmico de fábrica. Então ele ficou tão dúctil, tão mole, que dava para cortar na mão. Esse é o estado que ficou esse cilindro. Detalhe, esse cilindro, a história dele, eu soube porque era nosso, e a polícia veio me perguntar, pediu até ajuda para verificar a rastreabilidade, foi fornecida, né? E eles se impressionaram e deram laudos que está ali em cima da minha mesa, não podia estar comigo, mas eu pedi para eles para ficar com o laudo para ter uma comprovação mínima. Diz o seguinte: o cilindro teria que ter sido reprovado no seu reteste, e não foi. A conversão custava R$ 3.200, aí o dono do veículo disse: poxa, está caro, não dá para reduzir isso não? Olha, se a gente colocar um cilindro usado, pouco uso, para você no seu veículo, dá para fazer por R$ 2.800, R$ 400. E ele fez isso, e a mulher dele morreu por causa desses R$ 400. E aí, para esquentar esse cilindro, ele foi numa convertedora não homologada, e a convertedora não homologada pegou esse cilindro, né, fez tudo isso que eu contei antes para vocês, comprou nota fiscal de uma convertedora homologada por R$ 100, então de 400, 300 diferença, né? E tá legal. E aí foi, e aí matou, e aí explodiu o posto, e aí tudo acontece. Esse é o cilindro de Natal, totalmente corroído, não tinha porque estar instalado e sendo enchido ainda, né? Nada a ver com... Não sei como eles estavam enchendo o cilindro, mas estava com selo. Cilindro de Fortaleza, algum tempo atrás, porque o cilindro era cor-de-rosa ainda, mas o carro já estava estacionado após o abastecimento na frente do motorista, da casa do motorista, né? Explodiu e arrebentou com o carro dessa forma. Por quê? O cilindro estava fazendo um barulho porque ele trocou de cilindro, um cilindro de menor diâmetro, para o mesmo suporte. Aí ele estava fazendo aquele barulho de bater, né? Aí ele foi e soldou aqui, ó. Ele fez um ponto de solda desse tamanho. Aí gerou uma trinca que espalhou-se pelo cilindro e rompeu. Por isso que eu falo de solda. Por isso que vocês são importantes, né? Por que então ocorre tantos acidentes no Brasil? Resposta: o sistema de regulamentação, normalização, foi e está sendo burlado. Intencionalmente. Esse é o sistema que deveria existir. Pega-se a matéria-prima, fabrica-se o cilindro, vai para um distribuidor, convertedor, organismo de inspeção, OI, né? E pronto. Só que depois de 5 anos vai para um retestador. Durante esse período pode haver uma má utilização, cilindros desinstalados, acidentes de veículos, veículos roubados, lanternagens mal feitas. Para fazer lanternagem numa pancada traseira no veículo, tem que tirar o cilindro antes. Não pode sair soldando ali perto. Calor e cilindros são inimigos mortais. Más práticas, exposição a intempéries, tipo aquele de Natal, né? Está todo oxidado. Abertura de arco voltaico, proximidades à bateria. Não se pode guardar a bateria usada no porta-mala do carro. Pouca gente sabe disso. Mas aí aparece a figura do atravessador. O que ele faz?
Ele compra esses cilindros, manda para um retestador, chamado de requalificador, que é um termo que eu não gosto, mas é chamado assim nos regulamentos, né? Esse devolve para o atravessador, que vende ao convertedor. Ou o próprio retestador compra do atravessador e vende para o convertedor, a um preço muito barato. E esse é o círculo de risco de acidentes. Então, esse esquema todo amarelo que está aqui, ó, é o que a gente tem que combater. Não adianta você fabricar um cilindro bom e ele entrar num sistema desse. Olha só, a quantidade de cilindro disponível para quem quiser cortar, refechar. Isso, uma loja de ferragens, né, comprou todos esses cilindros. E eu de cara já digo para vocês, esse cilindro está aqui, ó, passou por fogo. Olha a cor, lembrem que eu falei, né? Olha esse aqui também, menos fogo, mas também passou por fogo. Então, olha a cor desse cilindro, pintado, todo preto. Corrosão não é assim, não. E isso é uma foto num instalador de São Paulo, onde vocês veem vários cilindros instalados aqui, prontos para serem vendidos. Esse passou por fogo, esse também, esse um pouco. E eu estou olhando só a foto. Só a foto. Então, gente, é o seguinte, a minha solução. Toda vez que eu vou falar isso no Inmetro, em 2011, 2012, eu fui no Inmetro falar com o Inmetro e tal, eu disse, olha, parem de deixar a instalação de cilindros velhos, porque o Brasil não foi feito para isso. Se na Alemanha fazem isso, lá tem alemão, que sabe que não pode instalar um cilindro mal utilizado. Aqui nós temos o jeitinho brasileiro, o nosso jeitinho. Então, não foi feito isso. Em 2016, mandei 3 e-mails para o Inmetro de novo, pedindo, por favor, parem de usar cilindros usados, reutilizados. Sabe o que eu escuto? Você é parte interessada. Você é fabricante. Você quer vender mais cilindro. É claro que eu quero vender mais cilindro, mas o pior para mim é quando ocorre um acidente e o mercado cai assim, ó, despenca, e fica muito tempo lá embaixo, aí eu deixo de vender cilindro. Eu não quero... A MAT não quer vender mais 100 cilindros por mês. Ela quer vender mais 1.000, 2.000, 3.000. Isso não agrega para a gente, mas eu estou pedindo, por favor, vamos fazer uma legislação. 2 semanas atrás, falando com aí por telefone, ele disse, olha, eu nem sabia disso, eu tenho já amarrado cada cilindro no Sistema Nacional ao chassi do veículo e ao Renavan. Então, para eu proibir, eu proíbo fácil, mas não posso fazer porque não tem legislação que me proteja. O Inmetro não deixa, o Inmetro, a legislação brasileira existente hoje, não deixa eu dar pau num cilindro reinstalado. Então, eu não posso fazer isso. No momento, eu não posso. Mas essa massa de dados já existe. Basta a gente querer fazer. Porque eu, como engenheiro, não como mate agora, como engenheiro, eu me sinto muito chateado quando vejo alguém morrer. Faz parte da minha função técnica de não deixar que isso ocorra. Assim como o médico tem tratado as pessoas. E eu digo, é fácil amanhã, porque nós temos 2,5 milhões de cilindros, no mínimo, rodando por aí velhos, antigos. Depois pensa no chip, no computador, ok, vamos fazer isso, eu acho legal. Mas, em primeiro lugar, bloqueia-se reinstalação. Mesmo que seja do próprio cara. Faz uma lei só, pronto. Olha só, meu filho converteu o carro dele 1 ano atrás. 8 meses, na verdade. Ele foi lá no AI, o AI rejeitou a instalação dele porque os pneus dele estavam com as bandas um pouco gastas. Ele teve que trocar 2 pneus. Cada pneu custou R$320, R$640. Ora, eu não posso então trocar um cilindro com 200 bar por um novo? Que custa isso? Custa mais ou menos isso, depende do cilindro que você bota. Mas então, o que eu tenho que dar valor? Por isso que eu disse, o problema nosso não é só a compra da nota fiscal. O problema nosso é conceitual.
é de conceito. Nós temos dados, temos que saber que nós somos brasileiros e que damos o nosso jeitinho, sempre quando a legislação permite. Então, vamos parar com isso imediatamente. E aí depois vão ver chip, computador, SAP, o que vocês quiserem a gente pode estudar sem problema. Mas vamos estancar isso já mais um acidente desse. Quando não há morte, não há nada, o posto é destruído, já acontece um carnaval danado. O pessoal de posto está com o cabelo em pé. Imaginem vocês. Era isso que eu tinha para apresentar. Não sei se atendia a expectativa. Pessoal, a fala do Sérgio foi excelente, superou as expectativas, com certeza. E isso só demonstra que a ITL ela não está isolada como um organismo, uma entidade que faz o trabalho dele e não tem que se preocupar com o restante do processo. Então só vem demonstrar que o fabricante ele faz parte do processo, ele mostrou para nós lá como funciona. Você tem o fabricante, você tem o instalador, você tem a inspeção, tem o requalificador. Todos esses entes eles têm que trabalhar juntos para a gente conseguir minimizar esse tipo de problema. E o legislador, obviamente, né? Mas o legislador nós podemos ajudá-lo a criar uma legislação que realmente vai funcionar. Esse é papel nosso. Muito legislador, na verdade, não está nem aí. Não é? É forte isso que eu estou falando, mas isso acontece toda hora. Então é importante que a FENIV, daqui a pouco nós vamos entrar na parte de estatuto, de diretoria, conselho, essas coisas. A FENIV ela não é formada somente pelo organismo de inspeção, pela associação do organismo de inspeção. Nós queremos que tenham juntamente conosco as empresas que podem nos ajudar a criar regulamentos, a criar notas técnicas, a evoluir com a legislação que nós temos. Muito obrigado. Alguma pergunta, gente? Estamos muito atrasados, temos 3 mãos levantadas por enquanto, ainda mais. Você já avisa isso? Não façam tanta pergunta aí. Não, mas eu tenho que fazer o meu papel de chato. Estou brincando. Eu já te avisei. A gente deve ter perguntas também online. Vamos tentar ser o mais rápido possível, porque temos mais 2 apresentações muito importantes também. Quem levantou a mão primeiro? O Enio? De novo, Enio? Sempre eu sou o primeiro. Sérgio, meus parabéns pela tua palestra. Eu fico triste, assim como tu também, porque quando a gente vai num órgão público ou numa entidade dizendo que quer fazer uma inspeção veicular, exemplo, inspeção veicular de escolares, sempre nós somos taxados de ir atrás de dinheiro, de serviço e não da segurança das pessoas. Me solidarizo contigo. Eu tenho uma pergunta de um colega que está na sua empresa, mas está nos acompanhando na internet. Qual a influência do teste hidrostático na resistência e durabilidade do cilindro? Há interferência? A informação de que incrementa a fragilidade. Quando ocorreu a explosão do táxi em Recife, levantar essa hipótese. Para mim, até então, o teste hidrostático era definitivo e acreditado. Então, a sua posição. A posição que eu vou te dar não é nem minha, é das normas. O teste hidrostático, ele é feito, e quando um sino sai novo de fábrica, estou falando do sino mate, eu não vou falar de outros porque eu não conheço, então, e eticamente não posso falar. Mas o sino mate, ele sai com uma dilatação de 1,2%, 1,3%, e ao longo dos anos ele pode ir até 10% por norma. Tá? Mas isso não significa, se ele ser 1,3%, não significa que daqui a 5 anos ele vai estar mais do que isso. Porque, como eu falei, o cilindro ele resiste muito à pressão. A fadiga dele é 20 mil ciclos a 300 bar. 260, desculpe, é por causa dessa norma, 260 bar. E depois você retesta o cilindro e explode, ele vai explodir com a mesma ruptura de quando ele é novo. Ele foi feito para isto. Então, o teste hidrostático feito conforme norma não prejudica em nada a vida útil do cilindro. Tá?
O que a vida útil do cilindro cai é com enchimento e esvaziamento. É como um elástico, né? Você faz quanto mais vezes você fizer isso, mais cai a vida útil. Mas ele já foi feito para 20 anos, sabe quanto ele pode durar? Mais de 50. Eu já retestei cilindros de 1900. E perfeito. E eu tive que dar pau no cilindro porque estava marcado no corpo e alguém marcou e por norma errado. Porém, o reteste é importante porque não é só o teste hidrostático que tem que ser feito. Inspeção visual, procurar arco de solda, tirar a tinta, verificar. Isso é difícil fazer. O reteste ser bem feito, isso é complicado. No meio que nós vivemos hoje em dia, onde, lamentavelmente, quem retesta extintor de incêndio também retesta cilindro para gás natural. Então, se eu te responder isso, eu vou dizer que não. Tecnicamente, eu diria... Não posso responder por todos, tá? O IPEM. Hoje é o IPEM. Mas, claro que tem gente boa no mercado, não são todos assim, mas tem também os caras que pintam o cilindro por cima, pô. Só nem retesta. E bota o cilindro para frente. E nós estamos falando de cilindro de 200 bar que vai dentro de um carro. E eu sei da existência desse pessoal. Esse cilindro que explodiu aí, esse ano foi assim. O cara pintou por cima. Nem testou nada, mandou embora. Porque se ele tivesse testado, o cilindro não pode passar. Aquele cilindro não passaria no reteste. Não passaria no teste hidrostático. Porque ele engorda muito depois de passar por fogo. No entanto, foi colocado no mercado. Sérgio, parabéns pela palestra. Eu fui convertedor durante 10 anos, hoje sou proprietário de OI. Eu acredito que a solução seria, também sou engenheiro, o fabricante ser responsável pela requalificação. De que maneira? Tipo concessionária, vende-se o carro e você fiscaliza o teu produto. Então, o fabricante seria o responsável pelo credenciamento da requalificadora, porque aí sim haveria um ponto forte de fiscalização, porque o órgão federal ele vai lá, credencia e não tem uma fiscalização subsequente, não tem um checklist das atividades dessa requalificadora. Então, eu acredito que o fabricante, sendo responsável pela requalificação, mudaria o cenário nacional de instalação de cilindros requalificados, não só de cilindros novos. Aí haveria um custo relacionado bom com a distribuição junto às convertedoras. Em primeiro lugar, o fabricante não deve ser o retestador por uma questão de mistura de cilindros novos com usados. Os inspetores têm que ser até melhores dos cilindros usados do que os cilindros novos. Tá? Porém, em 2012, como eu falei que eu estive no Inmetro, com uma carta do IBP, né, eu ofereci de graça, eu digo, olha, eu dou de graça o melhor inspetor que eu tenho para acompanhar as auditorias. Eu dou de graça, porque é meu interesse, porque a marca do meu cilindro está estampada. Eu faço isso. Foi negado também, na época. Porque eu sou parte interessada. Então, mas está aí uma boa solução. Eu forneceria uma pessoa minha para ajudar tecnicamente, né? O Sérgio, aqui. É Paulo Eugênio. São dois... É um questionamento e uma provocação. O questionamento é possível reciclar o material do cilindro cuja vida útil tenha se encerrado? Sim, todo material que primeiro você tem que... foi reprovado por algum motivo no reteste, né? Você corta apenas o gargalo fora, o cilindro está inutilizado, não há como refazer isso, não dá para soldar. Mas aquele material é vendido por peso, para uma sucata, como sucata para a indústria de aço, que compra isso para reciclar de novo. E quem sabe os fabricantes de cilindros não possam desenvolver um programa de reciclagem e gerarem com isso algum benefício para a aquisição dos cilindros novos. Vocês já pensaram alguma coisa nesse sentido? Sim, e te digo que a MAT, sabe, receber isso, o problema é o transporte. Você tem um cilindro lá no Nordeste, que vem para a MAT, o valor da sucata já não condiz tanto, né? Mas o convertedor poderia dar um desconto, pegar aqui exatamente igual ao da sucata, porque a fábrica de aço, ela compra isso de todo o Brasil. O problema que nós teríamos maior são os cilindros importados.
né? Porque aí é mais difícil você recuperar o dinheiro. Porém, nesse círculo, né, seria possível, sim. Você dá um desconto na compra do cilindro novo. Né? E a provocação é a seguinte, Sérgio, é um problema com o qual nós também nos deparamos, que é a cobrança de medidas por parte do Inmetro, de regulamentar aquilo que não está regulamentado e melhorar aquilo que está regulamentado. Mas o Inmetro tem muita demanda, pouco recurso, pouco pessoal. Verdade. Então a gente precisa de fazer um trabalho inverso, entregar a proposta pronta para eles analisarem se aquilo está bom ou não. E vocês têm uma proposta pronta, não só a cobrança, entende? Mas uma proposta pronta para uma nova regulamentação que acabe com aquilo que a gente viu ali nos gráficos? É o que eu falei, em primeiro lugar. Isso já existe, eu mesmo já escrevi. Né? Isso é fácil para o Inmetro. Chegar e dizer assim, a partir de amanhã, é só um regulamento, não sei, as palavras do Inmetro eu não conheço tanto assim de legislação, né? Mas a partir de amanhã está proibido reinstalar cilindro. O OI, como ele pesquisa cilindro por cilindro, ele olha a marcação na cúpula e diz, esse cilindro já foi instalado em outro chassi, não pode ser instalado nesse carro. Acabou, você estancou o problema imediato. Daí para frente é um pouco mais complexo, aí envolve chip, se é que a gente quer poupar os R$600, R$700 de um cilindro novo. Não sei se vale a pena. Tranquilo, olha, isso já existe. O Sindicombi aqui já quer fazer isso para ontem, porque chega de explodir os postos deles. Né? Sérgio, você já tinha me alertado que depois da sua apresentação ia ter várias perguntas. Eu falei, né? Que é um tema muito interessante. Nós, como organismo, nós não temos tanto conhecimento sobre o assunto e a gente tem muitas dúvidas. Mas, infelizmente, a gente não tem tempo, gente. Vamos fazer mais uma pergunta, tá? E, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, mas não impede depois de perguntar diretamente para ele ou a gente fazer um recolhimento de perguntas e enviar lá para a Mate. À vontade. Desculpem, viu, gente? Sérgio, parabéns pela palestra. Eu aprendi bastante coisa. Só uma preocupação. Eu aprendi que com segurança não tem tolerância e na segurança tem que usar o SI. E você falou de reinstalar o cilindro, tem um perigo que o Inmetro iria proibir. Mas qual é a tolerância? No meu caso, você falou do seu filho. Eu instalei o GNV no carro do meu filho, pouco tempo ele quis trocar o carro e ele tirou o kit. Se o carro tem, o kit é novo, não pode instalar novamente? Não. Sabe por quê? Você não vai conseguir separar o joio do trigo. Eu não consigo, porque, digamos, em um mês que você usou o cilindro mal usado, ou seja, se alguém fez um arco, qualquer coisa de dano no cilindro, você não vai conseguir detectar com o sistema de reteste que existe no Brasil hoje em dia, entendeu? Então, lamentavelmente é isso. Meu filho vendeu o carro dele depois com kit, tudo, aliás, ganhou uma boa grana, porque o carro foi valorizado. Mas esse é um problema, realmente. Estamos falando aqui de R$600. Em termos de segurança, vale muito mais do que isso, né? Com certeza. Muito obrigado, então. Excelente palestra. Superou as expectativas realmente. Oswaldo. Pessoal, boa tarde. Bom, meu nome é Oswaldo, então eu sou o gerente de processos da KL Laboratório de Metrologia. Né? Vamos falar um pouquinho então sobre calibração de instrumentação, né? Vou apresentar um pouco das nossas acreditações, né? E o que nós fazemos efetivamente, né? E o objetivo da gente de repente estabelecer parcerias com os organismos aí de inspeção, né? Isso. Falando um pouquinho então da KL, pessoal. A KL é uma empresa já de 27 anos, né, que atua na área de calibração de instrumentação e ensaios, né. Temos aí, então, 27 anos de estrada, 22 anos de acreditação, né, pela CEGEC,
Temos 15 áreas acreditadas, tanto de calibração quanto de ensaios. Calibramos cerca de 250 famílias de instrumentos. Possuímos aí o nosso quadro funcional, né, de funcionários, 110 funcionários. Desses 110, 85 deles são técnicos habilitados, então, efetivamente no processo de calibração, tanto no laboratório quanto nas instalações do cliente. Possuímos, então, 3 unidades, 3 laboratórios, sendo um deles em Joinville, que é a nossa unidade matriz. Possuímos uma unidade filial em São José dos Pinhais, no Paraná, e também uma unidade em Blumenau, também em Santa Catarina. As nossas acreditações. Então, nós temos aí, ó, acústica e vibração, né, decibelímetros, medidores de nível sonoro, calibradores de nível, dimensional. Quando a gente fala em dimensional, a gente está falando calibradores roscados, calibradores lisos, tampões, né, paquímetros, relógios comparadores e por aí, trenas, réguas, né, toda essa gama de instrumentação. Eletricidade e magnetismo, né, eletricidade e magnetismo, estamos falando aí de medidores de corrente, medidores de tensão, fontes de corrente e de tensão, né, calibramos tudo isso. Físico-químico, né, pHmetros, né, condutivímetros, força, torque e dureza, né, células de carga, ok? Dinamômetros, né, eu sei que muito usado também aqui na inspeção, né, torquímetros e também dureza, então, que seriam os medidores de dureza, Rockwell, Brinell, dureza de materiais. Temos também massa, né? Massa, estamos então com peso padrão, balanças a gente trabalha desde balança analítica até 1.000 quilos, né? 1 tonelada. Óptica, na área de óptica a gente tem ali os espectrofotômetros, refratômetros, colorímetros, né? Pressão, calibradores de pneu, medidores de pressão arterial, manômetros, temperatura e umidade, termigrômetros, né, temperatura, termômetros, termopares, termoresistências, enfim, essa gama toda. Tempo e frequência, osciloscópios, cronômetros, medidores de intervalo de tempo, né? Vazão, né, aí nós temos, aí até alguém me perguntou ainda hoje se a gente fazia também os anemômetros, fazemos anemômetro também, tá? Então entra aqui em vazão, né, e velocidade de fluidos. Viscosidade, que são os viscosímetros, copos, tipo copo, né, copo Ford, copo Sam, tem o Brookfield, volume de massa específica, ensaios de máquinas e equipamentos, aí são válvulas de segurança, e ensaios de equipamentos de esterilização, autoclaves, principalmente as de hospitais, né? Todas essas acreditações, então, a gente tem a condição de fazer tanto nas instalações do cliente, que eu chamo calibração em campo, ou então nas instalações da própria KL dentro dos nossos laboratórios. Isso varia de acordo com a acreditação que a gente possui para cada tipo para cada grandeza. Calibração, né? Mas o que é efetivamente calibração? Um conceito bem simples, calibração, pessoal, basicamente é você fazer a comparação, né, entre um instrumento, um sistema de medição a calibrar, o teu instrumento, né, em relação a um padrão de referência devidamente calibrado, adequado para fazer essa comparação, utilizando procedimentos adequados, condições ambientais adequadas, né, gerando um resultado final com as suas incertezas. Então, calibração pode ser entendido, então, também como comparação, para ficar mais fácil, né? Eu costumo falar sempre nos treinamentos, né, quando algumas empresas nos solicitam, eu costumo falar também que calibração, num conceito muito simples, é levantar o erro que o teu instrumento de medição possui. É um conceito bem simples. E calibração, muitas vezes, pessoal, ela é
confundida com ajuste. E na verdade não é, né? Ajuste, depois de você identificado que o seu instrumento possui algum problema, algum erro de medição, você passa então a fazer uma manutenção ou então um ajuste, ok? São duas coisas distintas. Os benefícios em si da calibração, né? A gente falou, ouvindo as apresentações aí também pela manhã, né? Ao longo da manhã, a gente viu o quê? Que você tem que fornecer um resultado do seu trabalho para o seu cliente, certo? E você precisa de garantia disso. Então, a calibração, ela te garante resultados de qualidade naquilo que você está fornecendo ao seu cliente. Confiabilidade desse resultado, né? Você faz lá numa linha de inspeção, né, um desalinhamento, por exemplo, na sua placa, você vai medir o desalinhamento do veículo, o resultado que você está passando para o seu cliente, ele tem que ser realmente confiável. Você passar um resultado incorreto, você pode ter um problema sério com a sua empresa, né, por um acidente, algo que possa ocorrer. E a calibração te garante isso, né? Manutenções corretas, né? Outra coisa, a calibração, a importância dela, quando você investiu na sua empresa, né, na compra de um equipamento, você buscou sempre o melhor, né, aquilo que adequa-se à sua necessidade. E a calibração garante também, te dá como resultado, que aquele instrumento, aquele seu investimento, realmente ele continua, ele está valendo a pena ou não, né? A CAEL, desde o momento que se começou a falar em acreditações e certificações das linhas de inspeção, ela vem fazendo investimentos fortes, isso já desde 2014, 2015, né? Ela tem investido bastante buscando elevar, buscando formar parceria com os clientes, no sentido, na inspeção veicular, no sentido realmente de buscar ajuda, certo? Ajudar de que forma? Você, na sua empresa, você tem um equipamento de medição, mas você tem normalmente um deles, você não tem equipamento backup sobressalente, né? Nosso objetivo, então, investimos aqui, ó, num veículo, né, e adaptamos ele com uma série de padrões para calibração dos instrumentos que são utilizados, então, nas linhas de inspeção veicular, né? A ideia é que façamos a calibração em loco. Você evita, então, de enviar os teus instrumentos para o laboratório para fazer a calibração, né? Se eu for na sua empresa fazer esse trabalho, você, além de estar economizando dinheiro com transporte, evitando de ficar sem um instrumento dentro da empresa, ou se tem que ter um tempo muito curto fora dela, né, a gente consegue melhorar o atendimento ao cliente nessa questão. Então, o veículo em si, o que a gente adaptou ele todo, né? Então, nós temos aqui dentro todas as células de carga que nós utilizamos para fazer frenômetros, bancos de suspensão, enfim, as placas de alinhamento, temos ali a massa padrão, dispositivos, blocos padrões, todos para o que der para fazer em campo, a gente vai, pega e faz, né? Temos aqui então a tabela, né, de instrumentos utilizados, isso está lá na NIT Joyce 19, a gente grifou aqui tudo que é calibração, né, e toda essa gama de instrumentação, então, a gente consegue atender, né, para a sua empresa, seja ela em laboratório, repito, ou então nas instalações do cliente. Qual é a nossa proposta de trabalho, né? A proposta de trabalho seria, como já comentei, estabelecer parcerias realmente com o cliente, buscando ali fazer a gestão completa da instrumentação que você tem na sua empresa, certo? A ideia seria que eu tivesse uma lista dos teus instrumentos, certo? Eu pego essa lista, coloco no meu sistema informatizado, né? E através desse sistema, então, eu elaboro uma programação de calibração anual. A ideia básica é fazer as calibrações também por região, certo? Então, eu agendaria, por exemplo, a região Florianópolis,
todos os organismos de inspeção lá de Florianópolis, eu passaria numa turnê, em uma semana, e mataria todas as calibrações desses organismos naquela semana. O que eu ganho com isso? Simples. Numa calibração, se você pedir uma calibração de uma linha de inspeção, o teu maior custo vai ser o que? O deslocamento, normalmente. E aí você faz o deslocamento dividido entre 3, 4, 5 organismos de inspeção, obviamente que o teu custo ele vai diminuir. E é isso que a gente quer, certo? Para nós, certo? E também para vocês, obviamente. Tá? Baratear o custo do trabalho de calibração. Hoje está fácil no Brasil, né? Todo mundo tem dinheiro sobrando, né? Então é bem tranquilo, né? Esse item é bem importante. Tá? O envio, então, do programa de calibração, a gente faria ele mensal para as empresas, né? Para que elas fizessem, se organizassem internamente para que a gente fosse lá e executasse também o processo de calibração. Bom, eu enviando então o plano de calibração, certo, mensal, eu vou, e tendo o aval do cliente e também, principalmente quando for linhas de inspeção, que tem que ter o fabricante junto, né? A ideia seria que nós montássemos então o agendamento com a data, certo? Quem são os técnicos que estarão fazendo a visita, né? E se deslocar então para executar o trabalho, com a aprovação do cliente. É enviado um formulário para o cliente, ele preenche esse formulário aceitando a data, né? E a gente então, e os horários, e nós deslocamos a equipe então para fazer o trabalho. Resumindo, né, o contato com o cliente e também com o fabricante da linha, né? Acordamos a data, agendamos no sistema e executamos então a proposta de calibração na data definida. Aqui a gente fez aqui uma pequena colocação, os slides aí de como que a gente está executando então os trabalhos de calibração das linhas de inspeção. Nós temos aqui primeiramente então a placa de deslocamento lateral, ok? Essa placa, a forma de trabalho dela é bem tranquila, vamos assim dizer. O que a gente percebe que tem umas linhas aqui que a gente traçou, pretas. A central é justamente para alinhar 2 dispositivos de medição que a gente utiliza, né? Para quê? Um para comparar com o outro, né? A placa, alinhamos então um dispositivo num lado da placa, o outro dispositivo do outro lado e fizemos a movimentação. Encostou nesse dispositivo, soltou, executa então a medição na indicação no painel do computador. Lembrando sempre que, por que eu faço esse movimento? Empurro e solto, porque eu estou simulando a passagem do veículo sobre a placa. Se eu ficar empurrando, voltar. Se eu ficar, eu poderia deslocar com esse dispositivo apenas, só que eu não estou simulando efetivamente a passagem do veículo. O senhor sabe, né? Passou o veículo, ele movimenta a placa, e o objetivo é esse, simular efetivamente a passagem do carro. Esses pontos que a gente marcou ao redor é para quê? Para você sempre ter o mesmo ponto de força na placa. Você uma hora pegar no centro, mais para o centro, outra hora mais para as laterais, a probabilidade de você gerar algum erro de medição lá é grande. Então, por isso que a gente padronizou também e apresentou isso ao Inmetro, né? Foi plenamente aceito, executar então dessa forma. A seguir, nós temos os bancos de células, né? Esse é um dos modelos apenas que a gente tem. Desenvolvemos um dispositivo específico para fazer a calibração, então, onde eu utilizo células de carga, dispositivo de pressão, esse dispositivo ele possui aqui um sistema de rolamento falso, né, que permite com que eu faça a força necessária, aí 5, 6 toneladas de força, né. Também existe então um sistema de placas, né, essa parte toda é acompanhada então pelo fabricante para executar esse trabalho, ok? E a indicação no painel então lá do computadorzinho, no programa que faz a leitura.
Calibramos também, como falei antes, e também utilizado na inspeção, os calibradores de nível sonoro, decibelímetros, né? Utilizamos então essa calibração na nossa unidade, fizemos ela na unidade de São José dos Pinhais, né? Também acreditado. Então, por meio de câmara acústica, então esse tipo de equipamento é impossível fazer ele em campo, obrigatoriamente tem que ser feito numa câmara acústica, né? Por esse motivo, tem que ir para o laboratório. Feito tudo isso, vem por final o quê? O certificado de calibração, que você vai receber ele, né, com a logo de acreditação, né, os resultados da medição efetivamente, e ele pode ser em meio físico, eu te mando ele no papel, ou te mando ele em meio eletrônico, PDF, né, que hoje em dia se usa muito essa questão do PDF, né. A maioria da clientela está preferindo até por uma questão de economia. Economia, facilidade de armazenamento e tudo mais. Sempre expressando também, então, no certificado, as incertezas de medição, porque calibração não é simplesmente só comparar, tem toda uma série de cálculos que tem que ser feito, então, por trás disso, da calibração, incluindo as incertezas, as fontes de incerteza. Os benefícios, então, somos um laboratório acreditado, conforme já falei, então, existem alguns benefícios de você utilizar laboratórios acreditados. Né? O Felipe da CEGEC estava aqui já hoje, então a gente sofre né, inspeções da CEGEC periodicamente, assim como os organismos de inspeção. A gente possui então os métodos aí que são validados, a qualificação das pessoas são testadas realmente nas auditorias, os padrões sempre são checados, né, com relação à calibração, se a calibração está válida. Os procedimentos também de calibração, todos testados, e executados na presença, então, da equipe auditora. Isso te garante, então, a rastreabilidade, certo? Com o Sistema Internacional de Pesos, Sistema Internacional de Unidades, e os registros, então, também auditados, checados e calculados, todo o processo de incerteza e verificação in loco se realmente está atendendo às necessidades, então, aí do processo. Competência técnica, né? O que se espera, então, a demonstração constante da conformidade por meio de aumento da qualidade, aumento da produtividade e garantia da satisfação do cliente. Os nossos contatos, né? Vamos deixar uns contatos aqui com vocês, então. Na unidade de Joinville, nosso telefone, certo? Tenho eu como gerente de processo. Temos o comercial, que é a Franciele Mondo, né? E os e-mails. Unidade de São José dos Pinhais, que é o Diego, ok? E também a Ana Paula como comercial naquela unidade. Então era isso, pessoal. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade que vocês têm nos dado aí de apresentar um pouco do laboratório, do trabalho que nós executamos, e esperamos realmente que a gente possa trabalhar no sentido de fazermos uma parceria, né? Aprendendo junto. A KL sempre tem esse foco, né? Aprender em conjunto. Tem coisas que eu sei e você não sabe, tem coisas que você sabe e eu não sei, e juntos a gente consegue fazer um trabalho de excelência, tá? Nós temos certeza disso. Obrigado novamente. Muito obrigado, Oswaldo. É interessante a gente ter também uma apresentação, né, dentro da nossa sessão técnica, sobre calibração, outros assuntos relevantes. Muitos de nós aqui, eu acredito que muitos, talvez não, eu estou sendo maldoso também. Alguns de nós, ou algumas das pessoas que estão assistindo a gente online, provavelmente não entendem o que é o conceito de calibração. Então nós trouxemos o laboratório para poder passar isso para a gente também, mostrar tudo que eles fazem. Importante, nós temos que fazer calibração. Juntos a gente consegue ter um maior poder de barganha com os fornecedores. Então é importante entrarmos em contato com os fornecedores e juntos a gente conseguir fazer uma sinergia logística para que a gente consiga economizar também, que é muito importante, porque você está errado, não tem dinheiro sobrando nos organismos. Então, muito obrigado.
Alguém tem alguma pergunta? Podemos passar para frente? Como estamos? Tá todo mundo com fome já, né? Quais marcas que você faz hoje de calibração de linha? As marcas, bom, linhas existem diversos fabricantes, né? Hoje a gente trabalha bastante aí com a Universal, que é uma das marcas, né, sua. E mais outras também, existem alguns modelos que nós trabalhamos com um sistema de peso, tipo peso morto, né? Então são os modelos que a gente está trabalhando aí atualmente. Perguntou se trabalha com a Napro. Labor. Napro. Mauro, esse Fabricante tá no Napro. nosso hall? Não, ainda não. Ainda não. Mas, como eu falei, né? Tem que entrar em contato com a Napro. Isso, o objetivo é a gente entrar em contato, é isso que nós estamos fazendo, é uma acreditação nova para a gente, né? A gente conseguiu agora a colocação no site recentemente. Realmente fazer parcerias com os fabricantes e poder fazer de todos eles. Essa é a ideia, tá? Pessoal, infelizmente nós não temos mais tempo. Segundo meus cálculos, estamos meia hora atrasados. Nós temos a apresentação, né, agora falar sobre basculantes, né, dispositivo de basculante, um assunto muito importante. Aos que estão online, a gente desculpa esse atraso, pede desculpa pelo atraso. Vamos fazer a apresentação, vamos sair para almoçar e depois a gente recupera o nosso tempo. Então, com a palavra, o Gerson. Já está aí. Bom, primeiramente, o meu bom dia a todos. Eu faço parte da empresa Sensores Max, que é uma empresa que atua desde a década de 80 na área de segurança humana. E eu fui convidado a desenvolver um equipamento eletrônico para proteção de anti-levantamento de caçamba. Então, a gente desenvolveu um equipamento rigorosamente de acordo com as normas. A nossa finalidade principal aqui é determinar uma forma como serão inspecionados as caçambas nos poços do Inmetro. Não. Travou. Agora foi. Passou mais de um. Bom, então é com referência à norma 16141 que nós vamos falar. Então nós temos aí, primeiramente, que fala na norma dispositivo de segurança primário, que são dispositivos de segurança primário. É um sistema para que seja ligado à tomada de força, vamos dizer assim, que o operador tem que tomar duas atitudes. No caso simples ali, pode ser puxa e gira ou aperta e levanta, como se fosse uma alavanca de manequim, por exemplo. Tá? Esse, então, são sistemas primários. Tá? Aí vamos para o dispositivo secundário. O dispositivo secundário, ele consiste num aviso sonoro e visual. Ao ligarmos a tomada de força, nós teremos automaticamente ligado um sistema de alarme sonoro e visual. O visual que deverá ficar na frente do operador, para que ele tenha acesso a isso. Agora temos também o dispositivo terciário. O dispositivo terciário é um sistema que consiste que o veículo não poderá ultrapassar uma velocidade de 10 km por hora, tá? Com a caçamba erguida. Se isso ocorrer, o equipamento automaticamente desliga a tomada de força e liga a descida da caçamba, porque nós podemos ver aqui, nesses nossos equipamentos aqui, que nós temos aqui, por exemplo, 3 botões, que as caçambas
mais modernas, eles têm um botão para ligar a tomada de força, um para subir a caçamba e o outro para descer a caçamba. Já nos sistemas mais antigos, nós temos aqui somente 2 botões. Um que liga a tomada de força, um que sobe. Se ele for desacionado, a caçamba desce. Tá? Então, automaticamente, o que acontece aqui? Se o veículo transitar a uma velocidade acima de 10 km por hora, automaticamente é desacionada a tomada de força e acionada a descida da caçamba. Tá ok? Então, agora vamos ver quais veículos utilizam o sistema primário, ou secundário, ou terciário. Então, aqui nós temos sistema de segurança do tipo A. Isso consiste que o equipamento deve ter algum monitoramento eletrônico. Uma das razões levantadas foi que o equipamento, por exemplo, um caminhão bem antigo que não tem nada eletrônico, este seria do tipo A, ok? Agora, já um equipamento que já tenha um tacógrafo eletrônico, por exemplo, ele já possui um monitoramento eletrônico. E justo este sensor que monitora, que manda sinal para o tacógrafo eletrônico, é o sinal que é pego para que seja processado e identifique a velocidade do veículo. Agora, independente disso, nós temos desenvolvido já um sistema que é um sensor, tá? Esse sensor transforma mecanicamente o sinal mecânico em sinal eletrônico. Por isso aí a grande, viu, Daniel, a grande sacada de pôr o sistema. Todos os caminhões podem ter o sistema primário, secundário e terciário através desse sensor, embora ele não tenha nada eletrônico, tá? Então, porque inclusive um dado estatístico fundamental é que os equipamentos mais antigos são os que mais têm causado acidente. Então, estariam muito mais protegidos, tá? Com esse sistema. Aí, aqui nós temos uma coisa importante que diz o que um adesivo que tem que ser fixado no painel. O adesivo que deve ser fixado no painel. Então, veja bem, que uma coisa muito importante, que está ali, ó, advertência para que sempre seja desligada a tomada de força após a operação de basculamento. Segundo, advertência, veja que estão nos mesmos patamares. Advertência para verificar se a caixa de carga está na posição de inicial, antes de movimentar o veículo. Então, isso é uma parte importante que é mencionada somente nesse aviso. Agora, o aviso diz lá, ó, adesivo com informações objetivas sobre a operação e os dispositivos de segurança contendo no mínimo. Então, para que essa caixa de força, essa caixa de posição da caixa inicial, existe a necessidade de ter um sensor na caçamba, que identifica se a caçamba está erguida ou se a caçamba está abaixada. Mesmo porque, se eu estiver com a caçamba erguida e eu desligar a tomada de força, a caçamba fica na mesma posição, ela não abaixa. Então, teoricamente, se eu desligo a tomada de força, para de soar o alarme. No nosso caso, não, porque tem o sensor na caçamba que também ele está vinculado a esse alarme, tá? Então aí é um detalhamento da etiqueta que vai no painel, que vai no para-brisa, tá? E aqui são definidos os requisitos de segurança para veículos do tipo A ou do tipo B, tá?
Aí uma coisa aqui que até eu acho que é erro de digitação, que está na norma, ele diz que para os veículos do tipo A, então obviamente teríamos que ter o primário e o secundário, que são duas atitudes para ligar a tomada de força, e também o secundário, que é o alarme sonoro e visual, que seria comandado pelo ligamento da tomada de força e a saída da caçamba da posição de inicial. Tá? Então, agora vamos para o sistema tipo B, que é aí que eu acho que houve um erro de digitação. E eles dizem que aí se usa o primário e o terciário. E aí não precisa o secundário? O secundário que é o mais importante, porque o secundário que é o aviso sonoro e visual. Tá? Entendeu? Então isso aí é uma parte que deve ser questionada, né? Que a FENIV deve ser questionado junto com eles. Esse aí é um ponto. Tá? E aqui nós temos aí uns procedimentos gerais, como é que são feitos. Inclusive aqui ele diz que tu ligue a tomada de força e acelere 60% da aceleração do veículo, e a caixa de carga não pode sair da posição de inicial. Aí mesmo está uma prova que a tomada de força nem levanta a caçamba, nem abaixa a caçamba, se a válvula que comanda o levantamento e o abaixamento não estiver acionado. Tá? Aí novamente ele diz para repetir o teste. Tá? Aqui que é uma outra parte questionada também, que eu falei, que aí então os veículos do tipo B, né? Aí ele diz como deve ser feito o teste. Com a tomada de força ligada, movimentar o veículo, procurando atingir uma velocidade acima de 10 km por hora. É aprovado o veículo que desacionar a tomada de força ou limitar a velocidade em 10 km por hora. E depois ele põe nota: é permitido o acionamento da tomada de força, velocidade superior a 10 km por hora, desde que o motorista esteja ciente. Então, para que eu vou fazer tudo se o motorista pode desligar a hora que ele quiser? Tá? Então, seria isso aí. Aí eu tenho um explicativo agora do funcionamento do nosso equipamento, e depois tem aqui aí. Agora como é que põe em prática colocar o vídeo? Aí um videozinho que eu fiz mostrando como funciona o equipamento. Agora demonstraremos o equipamento anti-levantamento de caçamba Max 100 no seu funcionamento. Para ligarmos a tomada de força, teremos que, primeira condição, apertar o pedal de embreagem. Aí seria uma condição. É a segunda condição, a qual o caminhão deve estar parado. O caminhão não pode estar andando. E a terceira condição, pressiona-se o botão tomada de força. Perceba que nesse momento o sistema de alarme sonoro e visual foi acionado, ok? Então, agora nós vamos apertar o botão para levantar a caçamba. O botão sobe para levantar a caçamba. Tá? Então, perceba que a caçamba está levantando. Tá? Então, agora, nessa posição, eu paro a caçamba através do botão. Desliguei a subida. Desligo a subida da caçamba, ela para na sua posição. Agora eu vou demonstrar para vocês que a necessidade de ter um sensor na caçamba, o qual esse equipamento possui, que eu vou desligar a tomada de força e o alarme continuará soando, ok? Porque a caçamba está fora da sua posição inicial.
Só quando no momento que a chega embaixo. mesma chegar na sua posição de inicial, o alarme E esse alarme é bastante chato, né? de soar. Xarope. Então, Mas tá dentro vou da norma. acionar descida de caçamba. Perceba que o alarme está soando. Quando a caçamba chegou Ufa, na graças a posição Deus. inicial, o alarme parou de soar. Tem um outro, Obrigado. Tem outro vídeo da velocidade. Tem um outro da velocidade. Só fazer um parêntese. Com certeza, se tinha alguém com sono, não tem mais sono. Pô, pelo menos quebrou, né? Quebrou. E agora tem um outro demonstrativo de como abaixa a caçamba numa Agora velocidade superior a demonstraremos 10 no km por equipamento hora. Maxi o abaixamento Vamos de automático novo. da caçamba. Perceba que o comando de tomada de força está acionado. A caçamba está parada, levantada, ok? Então vamos atingir uma velocidade agora superior a 10 km por hora. Quando isso ocorrer, a caçamba baixar-se-á automaticamente. Olhe os comandos que serão desligados, tá? Os comandos serão desligados e a caçamba se abaixará automaticamente. Só para quando chegar no fim. Bom, O condutor, ele vai abaixar, com certeza. sim, muito obrigado, tá, por essa oportunidade, agradeço a todos vocês, né, e esse realmente é o equipamento que está de acordo com as normas, tá, independente do sistema terciário, tá, independente do sistema terciário, só o primário e o secundário obrigatoriamente tem que ter um sensor na caçamba do veículo para que identifique que ela está fora da posição do inicial, conforme está na norma, tá? Então, pois não. Como é que testa o caminhão trator? Aí, lá na norma mesmo, diz que tem que ter uma bancada, tá? Tu tem uma bancada que tu vai simular o sensor, nessa bancada já tem a condição de simular esse sensor. Aí ele vai testar, tu liga as mangueiras do caminhão trator, aí ele vai acusar uma pressão X, como se fosse o levantamento da caçamba, quando não tiver pressão ele abaixa, entendeu? A mesma coisa que faz o outro teste nessa bancada de teste. E o teste de velocidade pode ser feito com um rolo ou com um macaco levantando uma das rodas traseiras e colocando um cavalete. O senhor sabe dizer qual pressão que vai dar quando estiver funcionando corretamente? É zero ou dá um pouquinho? Não, a pressão normalmente que trabalha o equipamento ali, ela é 100 bar, tá? Obviamente que para isso aí vai em torno de 60 bar, tá? Em torno de 60 bar, ele já, porque sempre tem uma reserva de potência, tá? Sempre a central oleodinâmica do caminhão, ela está regulada nessa faixa de 60 a 70 bar. Não, 60 ela levanta. Mas eu não entendi, eu pensei que tu estava fazendo... Não entendi, então responde a pergunta de novo, que eu não entendi. Sim. Ele não vai estar lá com... quando for o caso do caminhão trator, ele não vai estar lá com o reboque, né? Ele vai estar só... tem que botar lá um equipamento para medir a pressão ali. Aí eu lhe pergunto, quando... vamos dizer assim, não pode acionar, ele dá pressão zero ou dá algum valor? Não, ele está lá, por exemplo, o senhor procede da mesma forma, liga a tomada de força, tá?
E no momento que o senhor acionar, sobe a caçamba, inclusive tem equipamento para bitrem também, né? Que aí tem mais dois botões para pilotar, para subir e descer a segunda caçamba, tá? Aí o senhor pega e coloca, faz isso aí, só que ele vai ter que estar num rolo. Então o senhor ligou, mandou subir, ele vai acusar a pressão que estaria sendo dirigida ao pistão, entendeu? Aí o senhor imprime uma velocidade com ele em cima de um rolo, como eu falei, ou levanta num macaco, põe num cavalete. Quando ele atingir a velocidade, a pressão vai cair a zero. Ah, fica zero, tá. Entendeu? Entendi. Tá? Afrânio, tudo bom? Referente àquele segundo teste, o primeiro teste é referente à posição neutro, né? Faz 60% da rotação. O segundo ensaio é feito na posição de descida. Eu tenho visto no organismo que a maioria dos caminhões não tem essa posição de descida alavanca. Ela coloca no neutro. Como é que você entende isso? Como é que é feito o ensaio? Isso aí são as grandes dúvidas da nossa norma. Realmente, dessa forma não tem. Como eu te mostrei, existe para duas válvulas, e aí a mesma válvula que ela sobe, ela desce. Ou seja, ela ligada, ela sobe, ela desligada, ela desce. Aí no caso... Não tem como fazer o segundo ensaio. Para fazer esse teste aí, no outro tu tem que acionar a válvula de descida. Mas aí não, só liga a tomada de força porque a válvula de descida já está ligada. Tá. Outra dúvida que o pessoal tem é referente ao acionamento. A norma estabelece que tem que ter um duplo comando. Pelo que o senhor falou aí, um primeiro comando foi acionar a embreagem e o segundo acionar o botão. É isso ou não? Não. Tem o primeiro comando aqui no caso, é acionar a embreagem, mas isso é até opcional. Isso aí dá uma condição, por exemplo, o senhor tem uma frota de caminhão, eu tenho N motoristas lá. Então ele vai lá e liga a tomada de força e não embreia, fica raspando, vai danificar o caminhão. Então isso é um opcional. O cara pode pôr ou não no equipamento. Então aí se coloca no lugar disso, se coloca um botão no painel, um outro botão, que aí ele apertaria o botão, primeira condição. Segunda condição, o caminhão tem que estar parado. Para te ligar a tomada de força, só se ele estiver parado. Essa é a segunda condição, tá? E a terceira condição é apertar o botão que liga a tomada de força. Mais uma vez, a norma estaria incompleta, então, em afirmar que teria dois comandos. Pelo que eu vejo, o pessoal usa a pressionar o botão, o pedal de embreagem como um comando. Mas esse é um comando. Sim, esse é um comando. Seria o comando do botão de acionamento. Ó, estaria aprovado o veículo. Um comando é embreagem ou o botão. Um comando. Segundo comando, caminhão parado. Terceiro comando, aperte o botão para ligar a tomada de força. Então tem 3 comandos. Como a embreagem é opcional, 2, 3, está sobrando um comando, entendeu? Outra situação, a norma estabelece que tem que ter um limitador de velocidade. Ele não pode passar dos 10 km, né? É o que a norma estabelece, pelo menos no meu entendimento. A norma diz, a norma ali diz que ele não poderá trafegar com a caçamba levantada ou não ultrapassar a velocidade de 10 km por hora. São duas coisas, entendeu? Ou um ou o outro. Aí no caso, como é muito mais fácil fazer o comando de abaixar a caçamba, foi isso que foi feito, entendeu? Do que limitar a velocidade do caminhão. E aí, por exemplo, se for um caminhão que for antigo, vai ser um problemão. E os modernos, aí tem que se interferir no módulo do caminhão para mandar um sinal eletrônico. Ô Gerson, mas você comprovou para a gente que o tipo A, ele é suficiente, porque ninguém aguenta muito tempo aquela sirene. Pessoal, infelizmente o nosso tempo já esgotou. Eu queria muito agradecer o Gerson. É um assunto que está muito quente. Nós temos ainda muita coisa para discutir, apesar que em janeiro já tem que começar a cobrar esse negócio.
Então, peraí. Eu vou falar, a gente vai distribuir aí, ó, uns manuais do equipamento. Nós vamos distribuir na saída ali, quem tiver interessado, a gente vai dar um manual do equipamento. Maravilha. Tá? Muito obrigado.